Olá, está começando agora o Clipping Eletrônico, um programa que discute assuntos que afetam a sociedade e a sua vida. Hoje o assunto é a geração de jovens nascidos na era da internet. Se por um lado eles têm acesso a uma infinidade de informações numa velocidade assombrosa, por outro, não sabem lidar com frustrações. É a chamada geração floco de neve. Para falar sobre o assunto, recebemos o professor Antônio Carlos Amador Pereira, professor de Psicologia da PUC de São Paulo, o palestrante e professor de Marketing Pessoal e Produtividade, Edson Andrades, e o especialista em Análise Clínica e Social da Universidade Univeritas, UniG, Luiz Fernando Baccheretti. Obrigado a todos aí pela presença de vocês. Vamos começar falando um pouco dessa geração, né, que ficou adulta em 2010. E é uma geração que foi muito super protegida pelos pais, né? E que está aí um pouco alheia a decepções. Como é que é essa história dessa geração chamada aí floco de neve, que é um termo que foi cunhado aí em Cambridge, Oxford, né, lá fora, e que a gente traduziu aqui para cá? Bom, é difícil você usar essa expressão geração, né? Quer dizer, faz mais de 50 anos que a cada época se cria um adjetivo aí para falar de uma determinada geração. O que a gente pode observar é um padrão que existe, né, que caracteriza muitos desses jovens, não todos, né, uma coisa que já foi colocada por você, né, pessoas que na verdade, eu não sei se elas foram super protegidas, mas tiveram uma infância muitas vezes voltada para a internet, para o computador, para o tablet, e que tem um excesso de informação, de estímulos e uma dificuldade de muitas vezes escolher, de ter foco, né, nas suas escolhas. Professor Luiz Fernando Baccheretti, é uma geração que já nasceu com a internet, né, e que foi super protegida pelos pais e também que tem a questão do sentido exagerado do eu, né? Tudo eu. Como é que é isso? Um egocentrismo muito grande, né? Mas, assim, também como o professor Antônio estava colocando, né? Não é que eles nasceram com a internet foi introduzida a eles, né? Num período onde eles estavam passando por um processo de desenvolvimento. Eles têm uma tendência, né, tecnológica muito grande. Por outro lado, né, também tem uma predisposição muito grande desse egocentrismo, não é? Que acaba, de alguma forma, eu acho que não é fruto só da tecnologia. Eu acho que é fruto de um conjunto de ações sociais que envolve família, Estado, sociedade e que levam essas pessoas a se tornarem um pouco mais egocêntricas e até um determinado ponto com uma certa fragilidade egóica, vamos dizer assim, psicologicamente falando, que acaba gerando para eles uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações e com angústias, não é? E essa dinâmica, né, que estabelece, principalmente na cabeça aí dessa geração, muitas vezes faz com que eles tenham dificuldades adaptativas. Ou seja, eles acabam, de alguma maneira, não conseguindo lidar, em alguns momentos, com o mundo real, acabam sendo ou induzidos ou adotando uma postura, né, de direcionamento muito mais para um universo virtual que pouco vai cobrar deles, né? Na realidade, a partir do momento que o jovem está inserido nesse mundo virtual, as consequências que existem no mundo real para ele desaparece. Professor Edson Andrades, vive numa bolha, então? Como é que chega esse pessoal no mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma, a gente fala sobre flocos de neve, né? E as características de flocos de neve é belo, não é? Se desfaz por qualquer coisa, mas também é frio, né? E então aqui no Brasil a gente chama de geração mimimi, né? Que o pessoal fala, uma onomatopeia, né, interessante, porque é justamente essa coisa, né? Esse dengo, muitas vezes, esse dodói. Mas o que eu percebo hoje é que também nós, talvez a sociedade, pais e às vezes até as próprias empresas, ainda também não se adaptaram a esse novo jovem. Eu digo que a gente vive uma nova revolução industrial, né?
O modelo de gestão de muitas empresas ainda precisa ser semelhante na época da indústria, mas o modelo de gestão não precisaria ser. Porque o nosso operário, entre aspas, ele mudou. Essa geração é uma geração imediatista, uma geração que tem pressa das coisas e muitas vezes o próprio mercado ainda está moroso para eles, não é? E aí há uma dicotomia nessa história toda que dá uma bela discussão. Né? Entre a velocidade do trabalho e a velocidade do jovem. Né? Exatamente. Né? Isso, nas startups, onde são todos jovens. Sim, né? e o que é uma startup? Ela bem. surge, um ROI, um retorno de investimento ultra rápido, é um pensamento que se você não tiver a velocidade, você perde mercado. Exatamente. Então, muitas vezes, eu brinco que a geração mimimi muitas vezes está do outro lado, né? São as empresas reclamando, mas o que fazer? Não é? Tem processos seletivos que você perde, às vezes, o candidato, o jovem, geração Y, Z, enfim, você perde ele no treinamento. Agora também, né? Treinamento, quanto tempo de treinamento? Eu brinco que é assim, né? Dois jovens, duas gerações Z se encontram e um diz para o outro assim, rapaz, saí da empresa que eu estava. O outro fala, por quê? Ah, não acontecia nada? Um lugar parado? Um lugar que não tive uma promoção, não tive um aumento de salário. Aí e acabou de entrar às vezes. Aí o outro pergunta assim, quanto tempo você ficou lá? Eu falo, 18 dias, não aconteceu nada, absolutamente nada. É muito difícil. Pois é, pessoal, a gente está começando... Eu não chamaria de mimimi esse pessoal que você deu exemplo, porque eles têm foco no que eles querem. É verdade. Na verdade, o mimimi é aquele que sai da faculdade e já quer ser gerente, tem pouca... resistência à frustração, ou que casa daqui a 5 meses se separa por qualquer motivo assim, banal. Verdade. Né? Não aguenta, precisa de lei para proteger seus sentimentos, que é uma coisa que a gente tem muito quando hoje. Quando ele quer criar, né? Pois é, pessoal, a gente está começando esse debate agora. Você também pode participar em casa, envie sua pergunta ou comentário pelo telefone 011-3396-4944 ou em nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Situações aí que criaram essa geração, como eu falei, superproteção, sentido exagerado do eu, né? Existem semelhanças entre essa geração aqui no Brasil e essa geração fora do país? Eu acho que sim, mas as realidades são diferentes. Né? Eu acho que nós temos que fazer uma análise da onde esse jovem está inserido. Né? Então, você, em outros locais, né, você tem estruturas sociais diferentes. Né? O nosso jovem, eu percebo assim, né? O nosso jovem, hoje ele está com uma vontade muito grande de realização, entre essa questão da velocidade, como ele estava colocando, né? Mas a pergunta é, aonde é que ele está inserido? O que é que nós também estamos oferecendo, né, para esses jovens? E de que forma eles podem transformar o desejo e o sonho deles dentro desse espaço real, né? Que é o que nós vivemos. Hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, nós sabemos que nós estamos com um grupo de jovens inseridos num espaço que muitas vezes não dá a eles a oportunidade ou a perspectiva de realização de um desejo. Né? Isso faz com que ele se frustre. Né? E como ele falou, já estou há 18 dias numa empresa e nada aconteceu. Ele pode ficar até 18 anos dentro de um espaço social que não propicia a ele o realizar esse sonho também. E ele ficou 18 em um, vai para o outro, fica mais 18 em outro, mais 18 em outro. Então, a questão é como que esses espaços e como a sociedade está, de alguma forma, também se preparando para receber esse jovem. Pois é, professor Edson Andrades, como trabalhar isso no mercado de trabalho? Como que vocês, dentro das empresas, de uma maneira geral, trabalham esse jovem? Como maximizar e aproveitar o potencial desses jovens para que eles fiquem? Porque a geração anterior era uma geração, ou as gerações anteriores são gerações de que prezavam uma carreira, né, de ficar ali vários anos e tal. Como fazer com que esse jovem permaneça ali interessado e focado em determinados tipos de trabalho? Eu brinco que os recursos humanos, a sigla RH, ela devia ser substituída por retenção humana, porque hoje o desafio maior não é o recurso,
reter, conseguir segurar as pessoas, né? Então hoje, os jovens, essa geração que a gente está falando, ela está aí, né? Quando você fala se há influência ou diferença entre o estrangeiro e o brasileiro, na realidade a competência, ela se dá por 3 fatores, né? A competência se dá por um fator chamado genético. Muitas vezes você já nasce com uma predisposição, uma habilidade para aquilo, e isso vai te ajudar, te auxiliar, embora você precise desenvolver. O outro ponto são as influências, né, familiares e também culturais. Onde eu nasci, ou seja, com quem eu convivo, né? John Watson, né, o pai da psicologia behaviorista aí, dizia que o indivíduo é fruto do meio, né? Então, ele se faz a partir de um meio. Mas tem um terceiro ponto, eu acho que esse que é o que tem que ser discutido o tempo todo aí nas organizações, que é a questão da escolha. Quer dizer, eu escolher as oportunidades para mim. Só que as gerações, principalmente as novas, elas vão fazer escolhas a partir do leque de opções. E muitas vezes algumas organizações escondem, omitem, inclusive as oportunidades dos planos de carreira, as oportunidades de ascensão naquele lugar. E a gente sabe que fator higiênico, ou seja, apenas aquilo que você tem como obrigação de fornecer, que é o salário, o benefício, enfim, isso não retém pessoas. Só isso não retém pessoas. Senão, grandes segmentos, grandes classes com benefícios maravilhosos não pediam conta, né? Então, hoje, o jovem, as novas gerações, buscam algo a mais, que eu chamo isso também de uma atmosfera diferenciada, que tem o ritmo dele. Então, as organizações hoje, as bacanas, aquelas que estão se posicionando, elas estão criando ambientes e atmosferas. Eu fui esses dias dar uma palestra num banco e, por incrível que pareça, quando eu entrei na recepção do banco, tinha uma mesa de ping-pong, assim, já na entrada do banco, né? Aí eu estava esperando o diretor me atender, ele que ia fazer a entrevista para a pauta da palestra, e o rapaz veio de bermuda, de chinelo, ou seja, tudo diferente, mudou tudo. A gente está só começando esse debate, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Clipping Eletrônico. Até já. Estamos de volta com o Clipping Eletrônico. Hoje debatemos a chamada geração Floco de Neve, composta por jovens nascidos na era da internet, que estão acostumados com tecnologia e com uma infinidade de informações que chegam a todo momento, mas que não sabem lidar com essas frustrações. Nossos convidados são o professor de Psicologia da PUC de São Paulo, Antônio Carlos Amador Pereira, o especialista em Marketing Pessoal e RH, Edson Arantes, e o especialista em Análise Clínica e Social da Universidade Univeritas, UniG, Luiz Fernando Baquerete. Professor Edson Andrades, vamos corrigir aqui. Né? Professor Antônio Carlos, vamos falar um pouco sobre a rapidez com que essa geração tem acesso às informações. Psicologicamente, assim, isso tem alguma influência, isso tem alguma relação, isso muda em que a forma de ver o mundo dessa geração? Então, eu não diria que é só a rapidez, né? A gente tem que considerar também a qualidade e a quantidade de informações que estão disponíveis. Há um psicólogo americano, que já está bem velhinho, chamado David Elkind. Ele publicou um livro há uns 10 anos, mais ou menos, mas que se presta muito a essa geração. O livro chamava Sem Tempo de Ser Criança. Então, ele mostrava que as crianças, nessa época, elas têm uma série de atribuições, de compromissos, e aí a internet entra nisso também, onde elas têm tempo para tudo, menos para ser criança. Estão pautadas para a natação, para o judô, para isso, para aquilo. Então, veja bem, a situação, as crianças têm pouco tempo de desfrutar totalmente ou vivenciar completamente alguma coisa. Talvez aí a gente possa entender um pouco essa questão da frustração, porque é tudo muito rápido para eles, né? E eles reagem a isso quando são contrariados, desde pequenos até o adulto. Eles têm um pouco de dificuldade do contrário, o adolescente, o jovem, de ser contrariado, de alguém ter uma opinião diferente deles, né? Então, isso já vira um conflito.
Então, não é que eles nasceram com a internet, como já foi falado. Eu brinco que às vezes falo que eles nasceram digitais, porque já sabem onde vai e como funciona o aparelho. Mas eles não têm o costume de procurar informação. Na internet tem uma quantidade incrível de informações, como a gente nunca teve, e, no entanto, as pessoas ficam muitas vezes na superfície e na busca muito rápida. Se você vê um jovem manejando isso, é tudo muito rápido. A cabeça dele funciona numa frequência diferente da nossa, sem dúvida alguma. Nós temos um pensamento causal, muitas vezes linear, eles têm um funcionamento diferente. Aí eu concordo, a gente teria que se acostumar a isso também, né? Mas muitas vezes eles se comportam como alguém que está na frente de uma vitrine, que tem muitos doces, uma variedade incrível, como ele nunca viu, e ele não sabe o que ele vai escolher. Vamos colocar na roda um debate que foram as manifestações de 2013, né? A gente viu parte dessa geração nessas manifestações e tal, e a gente viu que muita gente queria muita coisa ao mesmo tempo. Não se tinha um padrão aí nos pedidos, nas manifestações, né? Isso tem a ver, então, com essa história toda que o professor está falando. Ele mesmo acabou de colocar a questão da escolha, né? Muitas vezes eles têm uma condição de disponibilidade muito grande, mas não conseguem direcionar aquilo que realmente eles desejam. E aí faz como? Como que a gente Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Porque é como eu sempre digo, não é que essa geração está aí, ela foi construída. Da mesma forma que a nossa foi construída por nossos antecessores e assim por diante. Pois é, a nossa geração lidou com a decepção. Mas eu acho que esse é o desafio. Eu vejo assim, a partir do momento que você constrói algo, você tem que aprender a lidar com este algo também. Não é simplesmente, olha, é uma geração floco de neve, que bom, ela não surgiu do além, nem veio um ser extraterrestre e falou, essa vai ser a geração. Não, ela foi construída no seu processo sócio-histórico, vamos pensar assim. Nós sabemos que nós nos construímos e nos reconstruímos no nosso cotidiano. Então, essa geração, na realidade, é fruto de todo um processo anterior. E o nosso desafio é aprender a lidar com aquilo que nós fizemos. Então, você está falando, 2013, eles se manifestaram, mas não sabiam exatamente aquilo que eles faziam, ou aquilo que eles desejavam. O professor acabou de colocar. Muitas vezes ele tem uma gama de informações muito grande, e ele não sabe o que fazer com ela. Tanto que hoje o grande desafio, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, é fazer, principalmente na universidade, é fazer com que nossos alunos aprendam a selecionar aquilo que está disponível a eles. Porque o volume de informações é muito grande, mas a qualidade dessas informações estão em poucos nichos, que eles têm que aprender a se direcionarem para isso e estabelecer o foco de desejo, aquilo que efetivamente eles estão procurando. Algumas vezes eu até posso parecer meio, sei lá, resistente a algumas coisas, mas é como eu digo para os meus alunos. Vocês são uma geração da tecnologia, ótimo. Agora, muitas vezes você fala assim, bom, qual é o uso que você faz disso? Eu estou o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, não sei, em redes sociais. Aí você fala, olha, então vou fazer o seguinte, pega o Word e padroniza a página para um trabalho científico. Vamos pegar normas da BNT. Muitas vezes o aluno que passa muito tempo com essa tecnologia, quando ele precisa fazer o uso, ele tem uma certa dificuldade e você precisa orientá-lo sobre algo que ele, teoricamente, deveria estar até mais familiarizado do que nós. Falando de crise econômica, você que é especialista em RH, a gente tem aquela história do nem, a geração que nem trabalha, nem estuda. Qual a relação da Floco de Neve com a nem e como trabalhar esse pessoal que aí também se formou em época de crise econômica e que está entrando no mercado de trabalho um pouco mais atrasado, 1, 2 anos atrasado, junto com outras gerações.
Como é que lidar com essa situação? Quando a gente compara, fala da geração neném, né? A turma de entre 15 e 29 anos, enfim, a gente não pode esquecer de um fator muito importante, que é o retardamento também na maturidade, não é? E também na entrada no mercado de trabalho. Porque a gente sempre compara, não estão trabalhando nesse momento. Só que o garoto de 15 anos de hoje, 20 anos de hoje, corresponde talvez a alguém de outra geração que já estava no mercado de trabalho, sim. Mas eu com essa idade... E esse é um erro fatal, viu? Tanto para professores como para pais. No meu tempo, quando eu tinha sua idade, eram outras épocas, eram outros tempos. Então, as coisas mudaram. Então, quando a gente fala de neném, entre 15 e 29 anos, uma parcela enorme de pessoas que não estão trabalhando nem estão estudando, na realidade isso é muito relativo. Porque, assim, a pergunta que eu sempre faço, até por ser da produtividade, é a seguinte: não está trabalhando, mas está produzindo? É que a gente, às vezes, estatisticamente, temos dificuldade até de medir isso, não é? Mas o que é produtividade? Produtividade pode ser esse trabalho, né, de metodologia científica, BNT, um trabalho difícil para eles. E, às vezes é isso, às vezes eles estão produzindo de outra forma. E quando você falou, por exemplo, o que a gente faz, né? Eu não acho, sinceramente, até, não sei se eu vou mexer com a mesa aqui agora, mas eu não acho que falta foco nessa geração. O que eu acho é que faltam prioridades. Hoje, tanto a escola, tanto a educação, e aí estou falando fundamental, médio, enfim, não preparamos os nossos... Eu dei aula há muitos anos, inclusive na universidade, a preparação para as prioridades. Então, o que acontece? Como eu tenho uma gama enorme de informações ao meu dispor, já tenho um comportamento imediatista, porque tudo é muito veloz, não é? E veloz mesmo, viu? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 25 anos e tenho uma filha de 10. Há poucos anos, acho que a minha filha tinha 8, ela perguntou para mim assim: pai, o que é um bem-te-vi? Ela perguntou. O passarinho bem-te-vi. E eu aqui, né, geração X, falei, vou explicar o que é um bem-te-vi para ela. Falei, filha, é um passarinho amarelinho, que tem uma máscarazinha. Quando eu estou falando isso, ela já estava com o Google aberto, com mais de 10 espécies de bem-te-vi. Esse aqui, pai, não dá mais tempo, entendeu? Então, se a gente ficar lutando contra esse comportamento... Quer ver um outro exemplo? Tem muitos pais que, às vezes, pecam no seguinte sentido: a comunicação com o meu filho. Eu vou dizer para vocês, eu tenho 2 filhos e eu me comunico com os meus filhos, às vezes por rede social, porque esse é o canal que eles escolheram de falar comigo. E eu preciso também entrar nisso. Agora, claro, porque aí eu consigo criticar, eu consigo pontuar, não é? Mas quando a gente começa a lutar, uma vez eu vi um professor todo feliz, porque ele tinha conseguido uma forma de bloquear o sinal de internet na sala de aula. E eu pensei comigo, por que não investe na aula, né? Melhora a aula, né? E não bloquear. Porque não integra a internet. Claro, não integra isso. E aí vem a inteligência hoje, que eu acho que a gente está pouco explorando essa questão das prioridades. O professor falou muito bem aqui, ou seja, estimulá-los a criar naquilo que já existe o melhor para ele, inclusive. Mas ele precisa ver recompensa, ele precisa ver benefício nisso. Então, mas voltando à questão do foco, né, eu falava em compromisso com o objetivo. Não é a questão de saber procurar uma informação, que isso são ótimos. É uma pena que isso não tenha continuidade. A questão de você ter sala de aula, eu vivo isso, de aluno com computador, não é assim tão fácil, ao menos que você tenha. Não dá para você competir, na maior parte das escolas, com tecnologia. Eu gostaria muito de ter um aparelho de holografia que eu pudesse dar uma aula genial, mas isso é para poucos. Então, eles têm uma dificuldade, sim, eles experimentam papéis, mas na hora de focalizar aquilo e realizar uma tarefa, eles têm uma dificuldade. Não fosse isso, não haveria um uso indiscriminado aqui no Brasil e fora de medicamentos como Ritalina e outros, que muitas vezes são usados erroneamente para isso. Se você comparar com as outras gerações, ou mesmo com alguns que são bem-sucedidos hoje, você tem, a gente falou das startups, tem empresas aí que quebraram 5 vezes e conseguiram continuar, porque não desistiram. O problema é muitas vezes o pessoal que desiste na primeira tentativa, aí vira neném ou coisa do gênero. Né? E aí eu penso que é o contexto mesmo, a educação, aí entra, eu não concordei muito no começo com a questão da superproteção,
Mas, num certo sentido, eles são super protegidos, sim, não só pelos pais, mas pelos professores, por todo mundo. Tá bom, não é? professor. Vamos continuar esse debate depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o clipping eletrônico. Até já. Estamos de volta com o clipping eletrônico, hoje falando sobre as chamadas geração floco de neve, composta por jovens nascidos na era da internet que estão acostumados com tecnologia e com uma infinidade de informações que chegam a todo momento, mas que não sabem lidar com as frustrações. Nossos convidados são o professor de psicologia da PUC de São Paulo, Antônio Carlos Amador Pereira, o especialista em marketing pessoal e produtividade, Edson Andrades, e o especialista em análise clínica e social da Universidade Univeritas, UniG, Luiz Fernando Baquerete. Gente, vamos falar um pouco sobre a democratização da internet no Brasil. Hoje todo mundo tem acesso à internet, seja o pobre, seja o rico, seja na comunidade, seja num bairro de alto padrão. Existem diferenciações entre esses jovens, o jovem pobre, entre, enfim, o jovem do Morumbi, da comunidade? Existe alguma diferenciação no comportamento? Assim, o fato é que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ali ao seu espaço, ou, entre aspas, à sua bolha. Quais são as diferenças que existem entre esses jovens, de uma maneira geral? Existe? Eu estava pensando aqui, todo mundo tem rádio, todo mundo tem aparelho de TV, as pessoas veem os mesmos programas? Claro que não. Então, é claro que depende muito de uma série de fatores. Vou dar um exemplo. Se você tem um jovem numa determinada comunidade e ele não dá valor à escola porque não vê o menor sentido naquilo para a vida dele, né? É óbvio que se ele tem acesso à internet, ele vai procurar outras coisas que não tenham a ver com cultura, com educação. Eu posso encontrar um jovem ali no mesmo lugar e que isso seja importante para ele. Então, cada um vai procurar aquilo que é oferecido e que diz mais para ele, né? Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas tem smartphone, né, que dá para entrar na internet e tudo mais, mas cada um procura aquilo que faz parte do seu contexto cultural, social, né? E é aí onde se pode mudar alguma coisa para que as pessoas se interessem por aquilo que se considera útil, interessante para a cultura, para a sociedade. Falando um pouco sobre... Quer falar mais um pouco sobre isso? Pode. Fica à vontade. Falando um pouco sobre essa geração, é uma geração que denuncia mais, tem mais coragem para denunciar, para se engajar. Como que vocês veem essa questão? Quer dizer, denunciar abusos, denunciar injustiças, denunciar situações de discriminação de uma maneira geral? Eu acho que eu já pensei muito sobre a coragem, se é coragem mesmo, não é? Ou se sempre tivemos coragem, mas eu vejo que hoje as ferramentas viabilizaram. Então, um instrumento hoje viabilizou, porque o instrumento, rede social, internet, ele ao mesmo tempo que você consegue propagar, não é, um sentimento, uma denúncia, enfim, você, entre aspas, você também se protege, né? Você também se esconde um pouco, coisa que há pouco tempo não tínhamos, porque assim, ou você denunciava, não tinha proteção, você tinha pouca segurança naquilo que você estava fazendo, a represália era grande, e você não sabia também se você tinha uma sociedade a seu favor. E hoje as redes sociais, quando a gente está falando aí de abuso sexual, homofobia, enfim, as redes sociais elas têm elas criam uma atmosfera onde você acha grupos que te apoiam, né? E isso fortalece. Então, o que eu acho que o que acontece nos dias de hoje, eu acho que as ferramentas viabilizaram e aí impulsionaram esta coragem. Talvez já existisse a coragem, mas a coragem de ir, tanto é que tinha, não é? Lei Maria da Penha já tem há muito tempo, assim, as pessoas iam, mas qual é a represália disso? Então hoje tem as proteções, infelizmente, né? Infelizmente eu digo, tem para o bem e tem para o mal, né? Porque também temos muita anarquia, muita coisa ruim aí, que também tem os grupos apoiadores, né? Mas eu acho que estamos melhores instrumentalizados, não é? Professor Luiz Fernando Baquerete, a definição de papéis, né? Antigamente,
a definição de papéis era mais... o homem fazer isso, a mulher fazer aquilo e tal, é pré-estabelecido. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Não. Né? E como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, essa o mudança? termo que ele falou, às vezes vira uma anarquia, né? Mas antes você tinha mesmo, né? Aqueles estereótipos. Olha, o pai, ele tem... É o provedor. É o provedor, tem tais responsabilidades, a mãe... É né? a dona de casa. É a dona de casa. Hoje não Tanto mais, que né? era uma profissão do lar, né? Elas escreviam. Né? O filho simplesmente acatava tudo isso, né? Eu acho que essas inter-relações, elas se alteraram muito nesse processo aí, né, de desenvolvimento social e cultural que nós estamos tendo e vamos sempre ter. Só que também tem muitas vezes onde a inversão desse papel não é adequada. Né? A gente também tem que ver o lado bom e o lado ruim das coisas. Como seria como uma isso? moeda. Uma moeda tem cara e tem coroa. Né? Nós temos que analisar os dois lados. Existe, né, um protagonismo, muitas vezes, dos filhos sobre os pais, né, que também tem que ser analisado. Né? Muitas vezes, os pais, até como uma forma de não gerarem conflito, ou não quererem, ou como proteção, como nós já falamos, muitas vezes eles cedem em alguns aspectos que, teoricamente, não deveriam ceder, né, enquanto pessoas adultas e responsáveis. Porque os filhos talvez não saibam, mas nós, pais, temos que saber que nós somos responsáveis pela educação, pela formação desses nossos filhos. Então, tem esse lado, né, que eu acho que é um aspecto que nós temos que considerar, até que ponto esses filhos merecem a autonomia e até que ponto nós preparamos nossos filhos para serem autônomos. Né? Porque, de alguma forma, nós ainda temos uma representação de figuras, né, determinantes na formação de um indivíduo. Quando eu digo nós, eu estou me colocando na condição de pai, onde muitas vezes, né, o ser pai não é dizer o sim, é saber dizer o não, né, como uma forma de orientar, de educar e de mostrar, né, o que é um mundo adulto. Né? Muitas vezes na nossa discussão aqui, eu cheguei a pensar em entrar nesse tema, mas eu acho que é um tema bastante longo, que são os rituais de passagem. Muitas vezes essa geração do floco de neve, né, que nós estamos dizendo, é porque não desenvolveram, você usou um termo, retardamento. Né? O retardamento, na realidade, é o retardamento de entrada de um mundo adulto, onde muitas vezes essas pessoas não foram preparadas, não passaram por esses rituais que são necessários, independente de circunstâncias ou de realidade. As pessoas devem ser, né, de alguma forma, orientadas, educadas e preparadas para os determinados papéis que elas vão exercer dentro de um contexto social. E lidar com a decepção também. Aprender a lidar com a frustração. Né? Qual de nós aqui não vivenciou circunstâncias de frustração? Né? Quem nunca vivenciou um conflito, o próprio Freud coloca, né? É no conflito que nós crescemos. Né? Não é naquilo que, de alguma forma, nos traz simplesmente o prazer. Pelo contrário, né? São nessas circunstâncias de desprazer é que nós nos fortalecemos para poder superar dificuldades futuras. Muitas vezes você tem excesso de afeto e ausência de limites nessa educação, né? E eu acho que nessa turma que a gente está considerando é isso. Né? Muito pouco limite, aí você cria tiranos. Né? E tem uma coisa, acho que importante nessa história, né? Que é a diminuição do encontro, né? Eu fui numa casa uma vez e eu percebi que não tinha mesa na casa da pessoa, fomos visitar. E aí eu brinquei com ela, falei, tá trocando a mobília e tal. Ela falou, não, mas aqui em casa não tem mesa. Eu falei, tem mesa? Ela falou, não, para que mesa? Ninguém come junto aqui. 8 pessoas na casa. A gente circula, às vezes, em alguns lugares, e eu vejo até críticas, até, não estou também fazendo aqui nenhuma apologia em defesa, mas a gente vê esses jovens, às vezes, nesses lugares, agora está o famoso narguile, né? Todo mundo, né, fumando aquilo que não sei o que tem ali dentro, né? Pelo cheiro não dá para identificar, mas o que acontece ali? É uma forma de encontro, né? É um ritual de socialização, ou seja, eu estou em círculo,
não é? Eu sou gaúcho, sou lá do Rio Grande do Sul, não é? Opa! Sou gaúcho. E lá a gente tinha o ritual do chimarrão. O que é o chimarrão? Tem o chimarrão. O chimarrão é o encontro, né? Então, quando a gente fala sobre essas castrações, ou seja, os não, os limites, isso vai acontecer na presença. Senão, não vai ser na ausência. E aí o mundo virtual, eu acho que ele joga contra. Há pouco tempo atrás, os pais reclamavam que a geração curvada, né? O filho que está sempre olhando para baixo, né? Teve uma pesquisa recente agora, não vou me recordar aqui qual é a fonte, 77% foi entrevistado geração Z. 77% da geração reclamando que os seus pais não lhes dão atenção porque estão na rede social. Deve ser o WhatsApp, né? Porque velho adora o WhatsApp, né? Velho gosta, mas é fácil, né? Então, o que acontece? Fica esse distanciamento. Então, se tinha o filho antes e agora tem o quê? Temos o pai também, mas aí não há um encontro. Tem muita gente que já fez grupo familiar de WhatsApp e se fala dentro da casa, né? Está do lado, mas... cada um no seu é uma alternativa, né? isso. Um no quarto, outro no seu quarto. Sua caverna. Mas aí eu volto a uma coisa. O dizer não ou impor o limite não significa isentar da conscientização. Né? Porque eu parto da premissa que o sujeito consciente, ele sabe quais são os seus limites e sabe interpretar os limites do outro. Então, quando eu coloco, olha, vamos, né, enquanto pais ou educadores, muitas vezes assumir a condição de ser um agente limitador, não é simplesmente a negação de uma realidade para o sujeito, mas é a conscientização sobre as implicações de um determinado ato ou ação. A partir do momento que ele se apropria, também, né? Porque o jovem ele tá aberto para se apropriar, né, das realidades que ele vivencia. Muitas vezes, isso que você chama de encontro, no fundo, é onde você debate, onde você mostra quais são as vantagens, as desvantagens de uma determinada ação que ele vai ter. E isso, no fundo, é você conscientizar, né? Porque ou o sujeito entra num princípio de conscientização sobre a realidade de vida, ou ele opta por um processo de alienação, onde muitas vezes nós vemos esse caminho. Né? Eu não entendo essa realidade real, o que é real, e eu vou me alienar. Vou ficar lá no... Se você não coloca limites, a realidade coloca de maneira cruel. É um debate muito amplo, a gente ficaria horas aqui discutindo, mas o nosso tempo está acabando. Obrigado a você que nos acompanhou neste clipe eletrônico na TV Câmara de São Paulo. A política da nossa cidade passa por aqui.